eterno e soberano Pai, é um privilégio que temos de estar, ó Deus, na Tua casa, na Tua presença, nesse fim de tarde, ó Pai, quando muitos estão por aí, Senhor, fazendo aquilo, Senhor, que desagrada a Ti. Mas aqui estamos nós, ó Deus, para Te louvar, para ouvir o Teu conselho, para ouvir, Senhor, do Senhor o ânimo para prosseguir essa jornada, Pai. Venha fortalecer a cada um que aqui chegou, Pai. Venha falar a cada coração, Pai. Pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que a bênção do Senhor seja estendida a todos que aqui estão, Pai. E que ninguém volte para casa vazio, mas que todos possamos receber, ó Deus, a Tua palavra, receber o ânimo do Senhor, receber o conforto, receber mais do Teu Espírito Santo, Pai. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Como é bom nós estar na casa de Deus, ouvir a palavra, cantar, isso é o que nos fortalece, né? Eu quero convidar vocês para ler as Escrituras no livro de São João, capítulo 21, do 14 ao 17. E ouvindo, irmão, vocês cantarem esse hino, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus. Aí eu pensei no título da nossa mensagem nessa tarde, que é Ele veio ao meu encontro. Como que as coisas fecham, né? Então, Deus, Ele sempre está no controle de tudo. Eu ia ler todo o capítulo 21, mas eu vou pegar mais na parte final aqui. São João 21, 14 a seguir, só o assunto mesmo. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Senhor Deus, toma o controle de cada coração, Senhor. Toma o controle das minhas faculdades mentais, para que eu possa transmitir a Tua palavra com unção, para que possas, ó Deus, os Teus filhos receberem. Mas precisamos todos estar no mesmo Espírito. Por isso eu peço, toma cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. É uma escritura bem conhecida sobre a aparição de Jesus Cristo aos seus discípulos. E veja a pergunta que ele fez para Pedro. Ele disse: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele disse: sim, Senhor, eu te amo. E o título, como eu disse, é Ele veio ao meu encontro. E a inspiração vem para a gente, às vezes, não tem hora para vir. Eu estava, acho que para amanhecer ontem,
deitado, já quase pegando sono, e veio essa escritura, e eu levantei, anotei, certo que Deus iria nos falar nessa tarde. Então nós vemos, irmãos, conhecendo, vamos falar um pouco, começando na história de Pedro. Já falei outras vezes aqui, como que nós podemos nos entender, e muitas vezes nós nos identificamos na história desses homens. Quando nós olhamos a história dos apóstolos, quando nós olhamos a história de Elias, esses grandes homens de Deus, você pode se identificar ali. Graças a Deus, que nós não nos identificamos na história de Judas, na história de Balaão, na história de Caifás, Anás, mas nós podemos nos identificar na história desses homens que realmente se entregaram a Deus, e Deus teve o prazer de guiá-los. Deus teve o prazer de cuidar a cada passo, assim como cuidou de Elias, nós sabemos. Nós vemos que como Deus se importou com cada um deles, e Pedro, como Cristo realmente veio ao seu encontro. Muitas vezes na caminhada, nós temos bons propósitos, mas quem está numa caminhada não está imune de às vezes tropeçar, porque estamos caminhando, isso no lado natural. Espiritualmente é a mesma coisa. Um dia Cristo nos chamou e nós começamos essa caminhada, e há um processo nessa caminhada cristã que todos nós devemos procurar atingir aquele, vamos dizer assim, aquele ponto mais alto, que é o que diz a Bíblia: Cristo em vós, esperança de glória. Quando começa, a Bíblia diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, quando começa a caminhada, quando eu comecei a caminhada, quando você começou a caminhada, nós éramos como, vamos dizer assim, uma criança recém-gatinhando. Aí depois começa a dar os primeiros passos, e assim ela vai crescendo. Mas nesse período é onde muitas vezes a criança tenta caminhar e cai. Mas o que precisamos é, como eu disse, é continuar nessa caminhada até atingir o ponto mais alto, que é ter o Espírito Santo em nossas vidas. E às vezes, pela pessoa não, vamos dizer assim, não vigiar, ela tropeça. Você pensa que o diabo, nosso adversário, ele está preocupado com aquelas pessoas que estão na mão dele? Não. Eles estão indo, vamos dizer assim, no piloto automático. Não precisa muito o diabo preocupar, porque eles já estão com a unção do inimigo para mentir, para roubar, para prostituir, para adulterar. Eles já estão naquilo, eles já têm, quer dizer, o pecado já faz parte da vida dele. Eles estão indo a passos largos para a perdição. Mas o diabo está preocupado com aqueles que levantaram para seguir em direção a Deus. Há pessoas que às vezes dizem: eu não vou mais buscar a Deus, eu não vou mais orar, eu não vou, porque cada vez que eu procuro, as coisas pioram. Procuro servir a Deus, as coisas pioram. Isso é um sinal, é um bom sinal, que você, em outras palavras, tirou o diabo da sua zona de conforto, porque ele tinha a pessoa em seu domínio, e de repente ele começa a perceber que ele está perdendo, a pessoa está indo em direção a Cristo. Então ele vem na mente, ele luta, ele coloca desânimo, ele diz: você não vai vencer, e ele vai e procura atrapalhar. Mas aí é a hora de nós saber que aquele que em nós começou a boa obra aperfeiçoará.
Não importa se as lutas são grandes, se o gigante é grande, se as muralhas são altas. O que importa é que Deus está conosco no nosso barco. Então você veja, olhando para Pedro, momentos ele estava numa boa fase, quando Jesus perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Vocês lembram, né? Eles disseram, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ou Jeremias. E Jesus disse: mas vocês dizem quem eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí está a base da vida cristã, que é a revelação. Saber por que nós estamos buscando a Deus, saber por que nós estamos vindo na igreja, saber por que nós nos dizemos crente, é porque nós estamos caminhando em direção à glória, porque nós temos deixado o mundo de lado, o pecado, e nós estamos indo em direção a Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A revelação é o que mantém. Jesus disse: bem-aventurado és tu, porque não foi te revelado a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu te revelou. E sobre essa pedra, disse Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí você veja ele numa boa fase. Mas será que Deus está comigo e com você só na boa fase? Será que Deus está comigo só quando eu tenho saúde? Não, é na hora que nós mais precisamos, é que Ele vem ao nosso encontro. Aí mais na frente você vê, como eu já falei outras vezes, Pedro abrindo a janela para Satanás, permitindo Satanás lhe usar. Quando Jesus disse que convinha que ele subisse a Jerusalém e padecesse, fosse entregue na mão dos pecadores e padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse. Essa era a missão dele, morrer por nós. Pedro descuida e o diabo procura usá-lo para desencorajar Jesus. Por isso, irmãos, às vezes o inimigo usa eu mesmo para me desencorajar. Para dizer: não, você não consegue, você não vai dar conta. Ou se a gente não vigia, usa o próprio irmão para desencorajar o outro irmão. Pedro começou a dizer: não, Jesus, tenha dó de ti mesmo. Isso não vai acontecer contigo. Lembram? Compreenderam? Jesus disse que ele tinha que ir a Jerusalém e ser entregue na mão dos pecadores e padecer, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. E Pedro disse: não vai acontecer isso, capaz. Jesus entendeu, discerniu que ele estava sendo usado por um espírito errado e disse o quê? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Veja, a repreensão, quando ela vem de Deus ao Filho de Deus, aquilo não escandaliza. Embora eu pense que ele vermelhou o rosto. Horas antes Jesus disse que ele era bem-aventurado, agora Jesus dizendo: para trás de mim, Satanás. Mas ele seguiu, né? Quem sabe um pouco vermelhado, mas ele seguiu. Mais na frente você vê Jesus próximo de ser entregue nas mãos dos pecadores. Jesus chega e avisa Pedro: Pedro, Satanás me pediu para cirandar com vocês como trigo. Olha o cuidado de Jesus, olha o cuidado de Deus que Ele tem comigo e com você. Jesus chama Pedro em particular e diz: Pedro, Satanás, você, em outras palavras, você não está entendendo o que está acontecendo no mundo espiritual, Pedro, mas Satanás me pediu para cirandar com você como trigo, não como joio, né? Porque o trigo nunca vai virar joio, o joio nunca vai virar trigo. Como trigo. Mas eu roguei ao Pai que a tua fé não desfaleça, Pedro. Eu já deixei uma intercessão por você, porque vai chegar um momento que você vai ser cirandado, você vai ser tentado, você vai ter dificuldade, vai ser provado, e eu já deixei uma intercessão por você.
Eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Olha o vale que ele ia passar. Às vezes há vale que nós passamos. Houve vales que José do Egito passou. Houve vale que todos os santos do passado passaram. Mas o importante é que eles chegaram até o final. E aí Jesus vai mais longe e diz: e quando tu te converter, Pedro, confirma os teus irmãos. Quer dizer, você está numa boa fase, mas você ainda não é convertido. Você ainda não conseguiu dominar o teu gênio, Pedro. Lembra que ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote? E aí Pedro diz: não, eu vou contigo à prisão e à morte se for preciso. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Será que tem coisa mais doída? Será que teve coisa mais doída para Pedro do que ele negar o próprio mestre na sua derradeira hora, na sua última hora como homem aqui na terra, Jesus Cristo? Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Isso mostra para eu e você aquilo que a Bíblia diz, que a causa de nós não sermos consumidos são as muitas misericórdias do Senhor, porque elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Você veja Deus ali sustentando o seu filho, por mais que havia fraqueza, por mais que havia dificuldade. E aí aconteceu isso, Jesus foi preso e Pedro segue de longe. Quando chega lá, procura se aquentar no fogo ali, vai se achegando. E então eles chegaram para ele: tu é um deles, você estava junto com Jesus Nazareno. Eu não. E a Bíblia diz que ele chegou a praguejar, a ponto que eles chegaram e disseram: a tua fala te denuncia, você é um deles. E ele negou de novo, 2ª vez. Perguntaram, ele negou de novo a 3ª vez. E Jesus tinha dito: antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E então o galo cantou. E eu imagino Jesus olhando para ele. Que olhar triste para Pedro. Jesus olhou como quem diz: eu te avisei, eu te falei, eu tinha te dito que Satanás ia se andar com você. Mas aí onde entra, havia uma intercessão por ele. Por isso Jesus, antes de ser crucificado, você vê ele na oração sacerdotal, aonde ele começa orando pelos seus discípulos. Ele diz: Pai, quando eu estava no mundo eu os cuidava, agora eu vou para ti, cuida deles, esteja com eles. E aí ele termina dizendo: eu não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Quer dizer, eu como homem, Pai, eu estive aqui por 3 anos no meu ministério e eu cuidei deles. Eu sarei a sogra de Pedro quando estava enfermo. Eu ressuscitei Lázaro, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu multipliquei os pães, eu estive com eles, eu acalmei a tempestade, mas agora eu vou para ti. Não poderei mais estar com eles corporeamente, mas que o Senhor possa estar com eles em espírito. Eu não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Por isso ele disse: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Quando você estiver caminhando pelas ruas, às vezes um tanto aborrecido, um tanto cansado, cheio de problemas, cheio de dificuldade, lembre-se, há uma oração ali no trono da glória que foi feito pelo próprio Deus. Eu não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Aí você veja, Pedro nega,
Jesus é crucificado. E aqui onde eu li em São João 21, a Bíblia diz um pouco mais atrás, depois vocês podem ler, que Pedro disse: eu vou pescar. E os outros discípulos disseram: nós vamos também contigo. O que eles podiam fazer? O mestre tinha morrido. Você vê os dois discípulos no caminho de Emaús, Cleófas e o seu amigo, no terceiro dia, indo para Emaús, se distanciando de Jerusalém, se distanciando de onde eles tinham encontro com Jesus e conversando entre si. Conversando entre si, dizendo: nós esperávamos que fosse Ele que iria remir Jerusalém, e hoje é o terceiro dia. Conversando sobre Jesus, conversando sobre a esperança que eles tinham, mas agora havia morrido porque Cristo havia sido crucificado. Mas quem vai ao encontro deles naquele momento? O próprio Senhor Jesus Cristo. Às vezes pensamos que estamos sozinhos, mas não estamos, porque Ele vem ao nosso encontro, através de um irmão, através da pregação, através de um hino, seja lá o que for. Ele vem ao nosso encontro e Ele mostra que Ele está conosco em nós todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando eles iam conversando entre si, a Bíblia diz que Jesus os alcançou e disse: que palavras são essas que vocês vão caminhando, conversando no caminho? E eles disseram: és você um estrangeiro aqui em Jerusalém, não sabe as coisas que aconteceu? E ele disse: quais? A respeito de Jesus Nazareno, profeta, poderoso em obras, que os príncipes aí pegaram e crucificaram. Você não está sabendo o que aconteceu? Você não está sabendo por que nosso coração está partido? Porque nós estamos sem Ele. Nós estamos sem Ele, nós o perdemos, mas Ele estava ali para mostrar que Ele ainda vive. É verdade que Ele tinha dito, e eles começaram a contar para Jesus. É verdade que Ele tinha dito que Ele iria padecer e ao terceiro dia ia ressuscitar, mas nós não vimos nada. Houve umas mulheres que disseram que Ele ressuscitou, mas nós não vimos nada. Estamos indo embora, estamos indo para Emaús. E quando chegaram em frente à sua aldeia, Jesus fez como que ia em frente. Ele espera que eu e você o convide para entrar. Ele espera que eu e você diga: Senhor, entra aqui. Senhor, não saia mais da minha vida. Ele não é um arrombador de porta, não. A Bíblia diz que Ele fez como ia passar, mas eles disseram: fica conosco. A conversa está tão boa. Essa conversa trouxe uma atmosfera boa. Fica conosco, já é tarde. O caminho é perigoso. Entra, dorme com a gente. Oh! E quando Jesus, com prazer, entrou na aldeia, a Bíblia diz que no partir do pão, eles o conheceram. Ele partiu o pão como antes partia, e eles olharam a Ele. Oh, vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar para a nossa congregação, vamos voltar para o nosso companheirismo, porque Ele vive, Ele apareceu. Ele veio ao nosso encontro. Jesus veio ao encontro de Sarandim, Jesus veio ao encontro de Ronda Alta, Jesus veio ao encontro de Barra Funda. Ele veio porque é um povo que clamava por Ele. Ele veio ao meu encontro quando eu tinha 19 anos. Ele me encontrou, Ele me carregou.
Se isso não alegra nossos corações, eu não sei o que pode alegrar, mas Ele está aqui, Ele está disposto a nos abençoar. Fica, Senhor, já faz tarde, o caminho é perigoso, dorme com a gente, amanhã o Senhor segue caminho. Glória a Deus. Graças a Deus. Voltaram para Jerusalém. Mas o que eu quero salientar aqui, quando as mulheres foram até o sepulcro, e o anjo apareceu para elas e disse: Ele não está mais aqui. Por que vocês procuram o vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui. Pode olhar aí na sepultura, não tem mais ninguém ali, só o lençol dobradinho. Ele não está mais aqui. Aí você veja como a Bíblia é perfeita. Você pode imaginar quem estava mais ferido de todos os discípulos. Quem foi? Que Jesus disse: Pedro, Satanás me pediu para se andar como trigo. Pedro estava predestinado a ser o pastor da igreja, e o diabo atira pedra sim. Ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto. Satanás me pediu para se andar como trigo, e antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar, Pedro. Pedro tinha voltado para as redes, como diz aqui em São João 17. Mas quando Jesus ressuscitou e o anjo aparece para as mulheres, ele disse: Ele não está mais aqui. Ide dizei aos seus discípulos que Ele vai adiante de vós, e lá para Jerusalém, lá o vereis. Diga aos seus discípulos e a Pedro. Leiam depois. Diga aos seus discípulos e a Pedro que ele não está mais aqui, mas vai adiante de vós para Jerusalém, e lá vocês verão. E quando Pedro disse: Eu vou pescar, São João 17, onde lemos, São João 21, e os demais discípulos foram junto, Jesus apareceu ao encontro deles. Eles não tinham pescado nada aquela noite. E então Jesus mandou eles jogar a rede para o outro lado, e ela veio cheia de peixe. E quem sabe Pedro, quando viu Jesus cabeça baixa: Eu neguei Ele. Ele me avisou, e 3 vezes eu praguejei. Mas Jesus chama Pedro. Lembra que o título é Ele veio ao nosso encontro? Chama ele e diz: Pedro, em outras palavras, você me negou 3 vezes, né? Então você vai me confessar 3 vezes. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Liquidou a primeira negativa. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Liquidou a segunda negativa. 3ª vez, a Bíblia diz que Pedro entristeceu-se por ele dizer 3ª vez. E aí saiu o que tinha de mais rico no coração daquele homem. Por mais que, quem sabe, estava a cabeça baixa, quem sabe pensando: eu sou palito riscado, eu neguei, eu não vigiei. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Foi um momento de fraqueza, Senhor, mas eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E assim nós vemos como Ele tem vindo ao encontro de tantos outros. Poderíamos ir adiante, falando da mulher do poço. Quando ela estava com a vida toda arrebentada, sem esperança nenhuma, a Bíblia diz que Jesus tinha que passar, ou melhor, era necessário Jesus passar por Samaria. Por que será que era necessário? Porque ali havia uma filha de Abraão para ser resgatada. E Jesus, vocês sabem a Escritura, começa um diálogo com ela. Pede água.
E ela já leva para um lado religioso, um debate religioso. Não é lícito vocês pedir água para nós. Vocês são judeus, nós samaritanos. Vocês dizem que tem que adorar no templo, nós dizemos que é no monte. E Jesus disse: se você tomasse da água que eu tenho, que eu te dou, fará uma fonte que salta para a vida eterna. E ela disse: Senhor, me dá dessa água. Eu quero essa água. E Jesus foi lá onde estava o problema dela. Jesus disse: vai, chama teu marido e vem cá. Ela disse: não tenho marido. Tivesse 5. Disseste bem, porque tivesse 5 e o que você tem não é teu. Prontamente ela disse: Senhor, vejo que és profeta. E foi à cidade, a Bíblia diz, e chamou as pessoas e disse: vinde e veja um homem que disse tudo sobre a minha vida. Porventura não é esse o Messias? Não importava o que a sociedade dizia, o importante é que Cristo foi ao encontro dele. O gadareno, não importava o que a sociedade dizia, ele foi ao encontro dele, como ele também tem vindo ao meu e o teu encontro. Por isso, que possamos, irmãos, valorizar, que possamos convidar ele: fica conosco, Senhor. Senhor, fica comigo aqui em casa. Tem alguma coisa que não te agrada? Me diga que eu vou tirar. Me ajuda que eu vou tirar. Me dê força que eu vou tirar. Senhor, fica na minha vida. Tem alguma coisa aqui que o Senhor não se agrada? Limpa, Senhor. Joga fora. Muda a minha natureza. Por isso cantamos aquele hino: fica, Jesus, mais um pouquinho. E não vá sem eu antes te falar que tu és maravilhoso. Quando Cristo entra, quando Cristo vem ao encontro e a pessoa abre o coração, aleluia, glória a Deus, uma mudança é feita. Você pode ver Zaqueu, concluo com isso, um publicano, mas ele desejava encontrar Jesus. Ele subiu em uma figueira e Jesus vem ao encontro, desce por baixo da figueira. E quando chega embaixo, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Os fariseus não gostaram daquilo, né? Olha só quem é ele, ó. Come com os publicanos, come com os pecadores, entra na casa de publicano e pecador. Mas ele estava entrando ali para quê? Para redimir. Ele estava entrando ali para quê? Para dar vida. Porque não há compatibilidade a morte com a vida. Quando a vida vem, a morte tem que deixar o lugar. Quando a luz entra, as trevas têm que sair. Jesus veio ao encontro de Zaqueu. E quando Jesus, você pode imaginar a alegria daquele pequeno homem? Zaqueu, desça, que hoje eu vou pousar na tua casa. Olha, ele falou comigo. Quem disse para ele que eu era Zaqueu? Quem disse para ele que eu estava aqui na árvore? Mas ele veio ao meu encontro e ele quer ir lá em casa. Ele quer ir lá em casa. Ele disse que vai pousar na minha casa. Vamos embora, vamos para casa. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver. E dou metade dos meus bens aos pobres, Senhor. Esse também é filho de Abraão, disse Jesus. E ele tem vindo ao encontro de você e de mim. Deus nos deu essa inspiração, essa palavra para mim e para você. Talvez hoje você diga: mas para que isso? Mas um dia você vai precisar, se não for hoje, amanhã, em saber que Cristo veio ao encontro. Ele veio para resgatar aqueles que se havia perdido. Não podemos continuar com a mesma vida. Nós não podemos continuar com a mesma vida quando Ele vem ao nosso encontro. Quando Ele veio ao encontro daquela samaritana, ela não continuou mais naquela vida perversa.
Quando ele veio ao encontro do publicano Zaqueu, ele não continuou. Quando ele veio ao encontro do gadareno, ele mudou de vida, porque Cristo entrou, e ele está disposto nessa tarde a entrar na minha e na tua vida. Para quê? Para trazer vida, para trazer paz, para trazer vida eterna. Glória a Deus. Não deixe passar a oportunidade. Zaqueu não deixou. Zaqueu desceu depressa. Senhor, vamos para casa então. Eu tenho uma caminha ali para o Senhor. Eu vou fazer uma jantinha para o Senhor. O Senhor vai entrar na minha casa? Vou. E vou mudar a tua vida. Venha cantar um hino, irmão. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo.